pessoal, um aluno meu me pediu para resolver essa questão aqui porque ele não estava conseguindo desenvolver, que é dado esse circuito e é pedido para calcular a tensão aqui em cima do resistor de 2 ohms, tá vendo? Essa tensão de V0, tá? E o método que foi pedido é justamente isso, que ele está com uma certa dificuldade, foi o método de Thevenin e método de Norton, tá? Então eu vou resolver por Thevenin e vou dar a dica de como resolver por Norton. Para resolver por Thevenin e por Norton, a primeira etapa é sempre a mesma coisa. Você vai ter que desligar as fontes independentes. Aí lembrando, desligar a fonte de tensão significa curto-circuitar os seus terminais. E desligar a fonte de corrente significa cortar os seus terminais e abrir o circuito onde tem a fonte de corrente, tá? Então, isso é a primeira dica. A segunda coisa é que esse fator, né, esse processo de desligar a fonte só vale com fontes independentes, que é o nosso caso aqui. Inclusive, V de t é 12 cosseno de 10t, I de t é 4 cosseno de 10t, ok? Beleza, então nós temos esses dados aqui. E dessa vez, eu vou resolver utilizando os valores de pico, que são 12 e 4, ok, pessoal? Então, não estranhem, em todos os outros vídeos eu utilizo o valor eficaz, que é dividir isso por raiz de 2. Mas para simplificar o cálculo, eu vou usar o valor de pico mesmo. E aí, a gente desliga as fontes independentes e abre o circuito nos terminais do que a gente chama de circuito carga, que é justamente onde a gente deseja calcular essa grandeza. Bom, se a gente fizer isso já no domínio fasorial, como é que vai ficar o circuito, levando em consideração que a frequência angular é de 10 radianos por segundo? Então, né, fazer o cálculo aqui da reatância capacitiva e da reatância indutiva, eu acho que nessa altura já é tranquilo para vocês, certo? Então, vamos lá. No caso da reatância capacitiva, eu vou fazer 1 sobre JCW, ou WC. Isso aqui vai ficar menos J, se fizer essa conta, né? Lembrando, W é 10 radianos por segundo. Então, 10 vezes 0,1 vai dar 1. 1 vezes J dá J, 1 sobre J é menos J. Já aqui no caso do indutor, é ômega L. Então, aqui vai ficar J2, ok? Então, nos circuitos da gente vão aparecer esse menos J e o J2, e vem desse cálculo de reatância, ok? Qualquer coisa, outros vídeos meus já tem esse cálculo feito, então eu não vou repetir aqui para esse vídeo ficar um pouquinho mais curto, tá bom? Então vamos lá, vou só apagar aqui e vamos fazer isso. Primeira etapa do nosso raciocínio aí vai ser desligar as fontes independentes e abrir o circuito, lá onde a gente tem aqueles 2 ohms lá. Bom, então o que é que vai restar? Vai restar o seguinte, então vamos lá. Vai restar o resistor de 1 ohm, aqui tem aquela capacitância que eu falei que vai ficar menos J, depois vai ter a indutância, aqui essa indutância é de J2, a fonte de tensão vira um curto, a fonte de corrente vira um circuito aberto, e no lugar do resistor de 2 ohms, eu vou deixar um circuito aberto e vou querer enxergar aqui a impedância de Thevenin. Se nós observarmos, e esse é o método que eu uso, que eu acho mais intuitivo. Imagina que uma corrente elétrica fosse subindo aqui, ó. Ela chegaria nesse nó e enxergaria 2 caminhos em paralelo. Esse por cima das reatâncias e esse por cima da resistência. Portanto, o Z de Thevenin aqui, Z de Thevenin, ele vai ser o 1 em paralelo com a série de reatâncias. Só que, como uma reatância é menos J e a outra é J2, essa série vai dar J. Então vai ficar 1 em paralelo com J. Se a gente fizer isso, isso vai dar J sobre 1 mais J, que é a mesma coisa que 1 fase 90, dividido por raiz de 2 fase 45. E, portanto, a gente chega à conclusão que o Z de Thevenin, 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, 90 menos 45, 45 graus. Isso em ohms, tá? Esse dado é muito importante. Então, a primeira etapa já foi resolvida. Z de Thevenin resolve-se exatamente dessa forma. Agora nós vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa?
ainda com a fonte, com o circuito carga fora, então ainda vai continuar em aberto, eu ligo as fontes e procuro saber nesses terminais qual o V de TVNAND. Então, qual é a tensão estabelecida nesse circuito aberto? Bom, então vamos lá. Vamos colocar as fontes de volta no circuito. Vamos redesenhar o circuito agora. Então, como é que o circuito vai ser redesenhado? Só lembrando, né? A gente tem uma fonte de tensão com polaridade mais, menos. Lembrando que o valor dessa fonte é 12. Ó, ela está aqui, ó, 12 com fase inicial 0, porque ele não coloca fase inicial. Isso é em volts. Lá em cima a gente tem um resistor de 1 ohm. Aqui a gente tem uma impedância capacitiva, né, uma reatância capacitiva de menos J. Depois a gente tem uma reatância indutiva de J2. Vamos religar a fonte de corrente, cujo valor é 4 com fase 0 também, isso em amperes, tá aqui. É o segundo dado que é dado para a gente, então I de T é 4 cosseno de 10T. Beleza, aqui o circuito fecha. Aqui a gente vai deixar aberto, ó. Não vamos reconectar lá o resistor de 2 ohms, e aqui eu vou colocar mais menos V de TVNAND, ok? E esse circuito, pessoal, eu resolvi que eu vou encará-lo por nós, ok? Então eu resolvi encarar dessa forma. Vamos tentar retirar as equações aqui da melhor forma possível, da forma mais tranquila possível. Bom, uma vez desenhado o circuito, eu vou colocar o seguinte. Nesse nó aqui eu vou chamar um potencial VA. Nesse nó eu acho que fica claro que é o próprio V de TVNAND, porque é dele para o terra, né? Aqui é o terra. E nesse outro nó aqui eu tenho os 12, fase 0 da fonte. Okay? Então eu já tenho os 3 nós aí, um deles com uma fonte de tensão. Então o potencial já definido. Aí eu vou para a primeira equação. A primeira equação eu vou pegar o VA como referência. Então ele vai ficar assim, ó. VA menos a tensão de 12 fase 0 dividido pelo menos J mais VA menos o V de TH dividido pelo J2 igual ao 4 fase 0, porque a soma das correntes que saem, e assim eu estou fazendo as duas primeiras, é igual à soma da corrente que chega. Então, só tem uma corrente que chega, portanto, vai ficar essa a primeira equação. A segunda equação, eu vou fazer com base em V de TH. Então, vai ficar assim. V de TH menos 12 fase 0 dividido por 1 é em cima desse resistor que eu estou calculando, né, o resistor de 1 ohm, mais V de TH menos VA sobre J2 igual a 0, porque não chega nele nenhuma corrente. E, portanto, eu tenho essas duas equações aqui para resolver. Eu costumo dizer, pessoal, que a partir daqui eu já não tenho mais análise de circuito. A partir daqui é álgebra. E somente isso, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar a segunda equação, essa em verde, e vou isolar VA em função de V de TH. Uma coisa que eu vou fazer aqui, e vocês me permitam, o mínimo é J2, né? Já que o denominador aqui... ou então, vamos fazer uma coisa um pouco mais simples. Eu vou pegar essa equação, vou levar lá para o outro lado, para ficar mais claro o desenvolvimento aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, eu tenho essa equação, né? E vou fazer assim. Eu vou... Aqui como é sobre 1, então vai ficar V de TH menos 12, menos 12 fase 0 igual a... Vou passar esse outro termo para o outro lado, vai ficar assim. VA menos V de TH sobre J2. Vou multiplicar tudo por J2, ou o J2 é 2 fase 90. Então, vou multiplicar tudo por 2 fase 90. Então, vai ficar assim. V de TH
vezes 2 fase 90, menos 12 fase 0 vezes 2 fase 90, é igual a VA menos V de TH. Ok? Beleza. E agora eu vou passar esse V de TH que está para o lado de cá, eu vou passar ele para o outro lado. Então vai ficar assim, né? 2 fase 90, que está multiplicando o V de TH, mais 1 V de TH. Por que esse mais 1? É esse V de TH indo para o outro lado. Então, se a gente aplicar a distributiva aqui, a gente vai voltar para o caso original, ok? Menos aqui eu já vou multiplicar. Ó. 12 vezes 2 dá 24, 0 vezes 90 dá 90. Pessoal, como eu não gosto de colocar menos, né, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um mais aqui e vou somar 180 nessa fase, ok? Então vai dar 270 ou menos 90, mas eu prefiro 270. Então vai ficar assim. 24 fase 270, isso tudo igual a VA. Ou seja, deixa eu só reescrever aqui. VA é igual 2 fase 90 mais 1, pessoal. A gente pode já dar uma resolvida nisso aqui, que já vai ficar um pouquinho mais simples. E vamos lá. Desculpe aí a falha da voz, porque estou meio ruim aqui. Então vamos lá. 2 fase 90 somado com 1. Isso aqui vai dar 2,24 com fase 63,43 graus vezes V de TH mais 24 fase 270. Pois bem, eu tenho a expressão de VA em função de V de TH. O que é que eu vou fazer com essa expressão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira expressão aqui, primeira equação do nosso sistema, que é essa daqui, e vou desenvolvê-la até chegar ao ponto de substituir em VA a expressão que a gente obteve agora por último, ok? Para isso, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, simplificando bem o método de fazer mínimo múltiplo comum, se eu multiplicar esses dois caras, menos j vezes j2, isso vai dar 2, certo? Vai dar o número 2, certo? Ou seja, desculpa, isso vai dar o número 2, tá? Porque se você fizer ó, menos j é igual a 1 fase menos 90. E J2 é igual, né? J2 é igual a 2 fase 90. Se você multiplicar um pelo outro, vai dar 2. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo, toda a expressão, por 2. Aí, 2 dividido por menos J, aqui vai ficar J2 vezes VA menos J2 vezes 12 fase 0, mais 2 dividido por J2 dá menos J. Então vai ficar assim, menos J vezes, vezes VA menos J, menos J vezes V de TH, e do outro lado eu tenho 4 fase 0, vezes 2 vai dar 8 fase 0. Então só me permitam trazer um pouco para cá esse negócio. Pronto. Então isso aqui vai ficar igual a 8 fase 0. Beleza? Multipliquei tudo por 2 aí no caso. Tá. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os VAs, né? Porque eu tenho J2VA, que é a mesma coisa que 2 fase 90, VA. Tem o outro VA aqui que é menos J vezes VA. Menos J vezes VA é a mesma coisa que 1 fase menos 90. Então, mais 1 fase menos 90 VA, tá? V de TH eu só tenho 1, que vai ficar aqui, mais J, que é menos com menos, mais J dá 1 fase 90 V de TH, né? Aí eu tenho, ó, esse número que eu posso jogar para o outro lado, tá?
Então vamos lá. O 8 fase 0 já está aqui desse lado. E se a gente multiplicar menos J2 vezes 12 fase 0, a gente vai obter 24 fase menos 90. 24 fase 90. Só que como tem um menos, daria menos... tem um menos aqui e eu desejo passar para o outro lado. Então vai passar como mais. Então vai ficar mais 24 fase 90. Ok? Então, por enquanto a gente tem isso. Aí eu vou colocar o VA em evidência. Vai ficar 2 fase 90 mais 1 fase menos 90. Tudo isso multiplicado por VA igual. E aí somando esses dois números aqui, o 8 fase 0 com 24 fase 90, a gente vai obter 25,3 com fase 71,57 graus. Ok? E o 2 fase 90 com 1 fase menos 90, isso vai dar 1 fase... 2 fase 90, vai dar 1 fase 90, tá? Opa, desculpa pessoal, porque eu simplesmente não coloquei o VDTH aqui. Então, peraí, me perdoem. Vamos lá. Aqui eu tenho 1. Esse meu mais ficou parecido com 7. Mais 1 fase 90 VDTH igual a, agora sim, essa soma de 8 fase 0 com 24 fase 90, que vai dar 25,3 com fase 71,57 graus. Beleza? Ok. Agora, ó, se eu somar o 2 fase 90 com 1 fase menos 90, isso vai dar 1 fase 90. Só que eu vou ter que passar o VA para o outro lado. Então vai ficar assim, né? 1 fase 90 V de TH igual a 25,3, que já está lá do outro lado, 71,57, aí menos o VA multiplicado por 1, então vai ficar assim, ó, mais 1 fase menos 90, lá do outro lado ficava 1 fase 90, como eu estou jogando para o lado de cá, 1 fase menos 90 VA. Ok? O que é que eu vou fazer agora? No lugar desse VA, a gente vai substituir essa expressão que a gente obteve aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, vou levar aqui para outro quadro, para ficar um pouco mais claro para a gente, né? Aqui, ó. Beleza? E aí eu vou substituir o VA por aquela expressão lá. Então, vai ficar assim. 1 fase 90 V de TH igual a 25,3 com fase 71,57 graus, mais 1 que multiplica menos 90, vezes VA. Então, vezes tudo isso que eu vou colocar aqui, ó, que é essa expressão aqui. Tudo isso aqui. Certo? É aquilo que a gente calculou na outra parte. Ok? Bom, o que é que eu vou obter? Então, vamos lá. Quando eu aplicar o 1 fase menos 90 multiplicando o VA, que está aqui, ó, tem, multiplicando todos esses números aqui, o que é que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter o seguinte. Vou obter o seguinte. Vamos lá. Vai ficar V de TH, então 1 fase 90. Ainda estou aqui, ó. 1 fase 90. 1 fase 90. V de TH igual. Agora eu vou aplicar distributivo. Aqui vai ter o 25,3 com fase 71,57 e eu vou passar esse 1 fase menos 90 multiplicando tudo, tá? Então vai ficar como? Ó, 1 fase menos 90. 1 fase menos 90
multiplicando 2,24 com fase 63,43, isso vai dar 2,24 com fase menos 26,57 graus, certo? V de TH. Então, isso foi a multiplicação desse fator que está aqui com esse fator que está aqui, ok? Agora, eu tenho que fazer esse que está em amarelo com esse aqui, ó, porque está dentro do parêntese, beleza? Então, vamos lá. Aí aqui vai ficar mais 1 fase menos 90, então 1 fase menos 90 vezes 24 com a fase 270, que vai dar 24 com fase 180. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar esse cara com esse cara e vou jogar esse outro para o outro lado, para se juntar com esse V de TH aqui. Beleza? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui a equação, já juntei esses dois números que estão, né, circulados de azul, deu esse valor aqui. E agora eu vou fazer esse 1 fase 90, eu passei esse número para o outro lado, né? Então isso aqui vai dar 2,83 com fase 135,02 V de TH igual a 28,85 com fase 123,69 e V de TH é igual a 28,85 com fase 123,69 dividido por 2,83 com fase 135,02. Na hora que a gente fizer essa divisão, o V de TH vai ser igual ao quê? Né? Vai ser igual a 10,19 com fase de menos 11,33 graus. Isso é em volts. Desculpa, pessoal, pela tosse. Bom, a gente encontrou o V de TH, né, aqui, e a gente já havia encontrado o Z de TH aqui. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar um modelo de TVNAM, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, e o modelo é exatamente isso. Uma fonte de tensão com valor V de TH em série com uma impedância cujo valor é o Z de TH, e aí eu reconecto o circuito que eu não tinha conectado até então, que é o circuito carga, de 2 ohms, para poder calcular aí a grandeza que nos foi pedida, que é a grandeza V0. Vocês podem observar que V0 ele é uma parte da tensão V de TH, e a gente pode resolver através de um divisor de tensão. De que forma? Né? Então, V0 é igual ao resistor de 2 dividido pelo 2 mais o raiz de 2 sobre 2, que é o V de TH, Z de TH. Fase 45 graus, tudo isso multiplicando o V de TH, que é 10,19, com fase menos 11,33 graus. Quando a gente faz esse cálculo, tá, a gente vai obter o valor de V0 como sendo 7,99 com fase menos 22,64 graus. Ok? Isso em volts, lógico. Tá? Beleza. Então, notem. Se V0 no domínio fasorial está dessa forma, e se eu adotei, como eu alertei desde o início, que eu estava usando os valores de pico, então eu posso trabalhar no domínio temporal com V0 como sendo 7,99, aproximadamente 8, cosseno de 10t, menos a fase inicial de 22,64, como obtido anteriormente. Isso em volts, ok? Isso é o valor de V0. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a corrente que passa
aqui em cima do resistor, obviamente, é só eu pegar V0 e dividir pelo valor da resistência, que é 2 ohms. Então, eu teria o I0 como sendo metade de 7,99, vamos considerar 8, né? 4 cosseno de 10t menos 22,64. A mesma fase da tensão, isso em amperes. Por quê? Porque o resistor não consegue defasar a tensão de corrente. Então, V0 e I0, como eles estão em cima de um resistor, eles têm que ter a mesma fase. Portanto, não há diferença. Ok, pessoal, Thevenin se resolve dessa forma. Como que eu resolveria por Norton? Então, olha, nessa fase aqui é que muda. Vamos lá. Aqui, vocês notam que eu deixei um circuito aberto e coloquei a tensão mais menos em cima, inclusive por isso, no modelo de Thevenin eu também tenho mais menos em cima, tá? Então tem a mesma polaridade. E coloquei essa tensão de circuito aberto. Como é que eu resolveria se fosse o caso de Norton? Então, nesse nó e nesse nó, eu colocaria um curto e uma corrente, por exemplo, uma corrente subindo, tá? E essa corrente seria a corrente de Norton. Então, ao invés de procurar V de TH, eu procuraria a corrente de Norton, tá? Mas vamos dizer que a gente fez até o final. Bom, e aí o circuito, né, teria esse curto-circuito e tal, e eu resolveria de uma outra forma, obviamente, porque eu estaria procurando essa corrente. Tá, mas vamos dizer que eu cheguei no final, encontrei tudo aqui, de V de TH e tal, e de repente queria colocar o modelo de Norton. O que é que eu teria que fazer? O que eu teria que fazer era aquela transformação de fonte de tensão para fonte de corrente. Então, eu teria que colocar uma fonte de corrente em paralelo com o Z de Thevenin. Então, aqui continua o Z de Thevenin. E aqui, aquele circuito carga, que é o resistor, nesse caso aqui, né? Resistor de 2 ohms com o V0 aqui. Agora, e essa fonte de corrente? Seria para cima ou para baixo? Veja, o V de Thevenin está assim, mais em cima, menos embaixo. Portanto, a fonte de corrente tem que ser com a corrente para cima, porque é essa corrente vindo para cá que vai polarizar a impedância de Thevenin com mais em cima e menos embaixo. Por isso que a fonte de corrente tem que ser para cima. E o valor dessa fonte de corrente seria o V de Thevenin dividido pelo Z de Thevenin. E aí você tem um modelo de Norton. Então esse daqui é o modelo de Norton. Tá? Então você pode começar fazendo Thevenin e depois transformar para Norton, sem grandes problemas. Ok, pessoal? Tomara que o vídeo tenha atingido aí o objetivo. Eu sei que é trabalhosa a questão, mas compensa porque são muitos conceitos explorados na mesma questão. Tá bom? Valeu, forte abraço a todos.